Vamos agora às perguntas e o pastor Natanael responderá consultando a Bíblia. Ele pergunta assim: os carismáticos estão menos envolvidos com a idolatria e recebem curas. Isso se dá por misericórdia de Deus, pastor? Eu quero dizer que a esse nosso consulente que, na realidade, os carismáticos são mais católicos do que os católicos tradicionais. Considerando que o católico não considera um ato de idolatria prostrar-se diante de uma imagem e fazer rogos à imagem para que responda ao pedido, então não se pode alegar ou dizer que os carismáticos são menos envolvidos. São iguais, envolvidos com os dogmas, com as práticas religiosas do catolicismo, e nesse particular não vejo, porque eu tenho estudado o assunto e tenho visto que há um apego muito maior no que concerne ao recebimento dos dogmas católicos. Não apenas ler, mas também praticar. Agora, existe um tempo de ignorância nossa, que a Bíblia declara no livro de Atos dos Apóstolos, 17, versículo 30. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Há um tempo na nossa vida que Deus perdoa porque sabe que nós desconhecemos a sua vontade. O apóstolo Paulo, por sua vez, também no capítulo 2 do livro de Romanos, diz que há pessoas que são cumuladas das bênçãos de Deus. Por exemplo, Jesus se referiu ao sol e à chuva que caem indistintamente, tanto bons como maus. Agora, será que Deus está apreciando os maus, mesmo derrame chuvas sobre eles? Não. E por que então ele derrama? Diz o texto de Romanos 2 e 4, despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ora, pergunta alguém, se Deus não estivesse aprovando o que eu estou fazendo, Ele não me abençoaria. Mas acontece que Deus dá um tempo para a pessoa. Esse tempo que nós chamamos aqui na Bíblia riquezas da sua benignidade, da sua paciência, da sua longanimidade. Mas não está aprovando o que eu estou fazendo, não. Ele está esperando que a pessoa um dia venha reconhecer esse fato. Como ela pode reconhecer? Pela leitura da Bíblia Sagrada. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, vamos notar que podem ocorrer milagres. Você talvez se espante com o que eu vou dizer. Podem ocorrer milagres operados pelo diabo, pelos demônios, como também ocorrem os milagres operados por Deus. Então há essa manifestação. Tanto é que Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 7 e versículo 21, ele não disse que qualquer pessoa que faça milagre está dentro da sua vontade. Pode a pessoa até reclamar que fez muitos milagres e para isso usou até o nome de Jesus. Está escrito então o que eu vou ler em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí está Jesus dizendo para pessoas que vão reclamar, reivindicar: durante a nossa vida fizemos tantas maravilhas e usamos o nome de Jesus. E como é que você acha que as pessoas realizam esses milagres quando não estão apoiados na Bíblia? Eles não invocam o nome do diabo, Lúcifer. Eles invocam o nome de Jesus. Invocam o nome de Deus como se Deus estivesse aprovando aquele ato que contraria a sua palavra. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele faz uma advertência muito séria com respeito às pessoas que têm oportunidade de mudar porque conhecem agora a Bíblia Sagrada, mas procrastinam, não se interessam, não se responsabilizam e vivem a vida sem querer agradar a Deus. Diz o apóstolo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Quando não há o amor da verdade para a pessoa se salvar, Deus consente que haja operação do erro para que a pessoa creia na mentira. Talvez você me pergunte: pode mostrar um exemplo na Bíblia de operação satânica no intuito de mostrar que havia essa providência milagrosa? Capítulo 7 do livro de Êxodo. Nós tomamos conhecimento de que Deus mandou Moisés e Arão falar com Faraó para que deixasse o povo dele sair do Egito. E Faraó se mostrou altivo, dizendo: não conheço esse Deus. Então Deus credenciou Moisés para que realizasse um milagre, um sinal, e assim pudesse Faraó crer. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Ora, você tem uma bengala na mão, feita de madeira ou de qualquer outro material, joga no chão e de repente uma cobra, ela se transforma numa cobra e sai andando. É um milagre. Foi Deus que credenciou Moisés e Arão para fazerem isso. E o que aconteceu? Estou lendo no capítulo 7 de Êxodo, versículos 10 e 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Está vendo, prezado ouvinte? Vamos mais um sinal.
versículo 19 do capítulo 7 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Sinal grandioso, mandou que Arão estendesse a mão sobre as águas do Egito e elas se tornaram em sangue. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Estou lendo no capítulo 7 de Êxodo, versículos 19 a 22. Então aqui duas fontes de erro, duas fontes de milagres. Aliás, uma fonte de erro, uma fonte de verdade, só que parecidos. E a pessoa, então, quando ela recebe um milagre que a leva perto de Deus, que se aproxima de Deus, este milagre é verdadeiro. Mas quando a pessoa se volta para os ídolos, se volta para a invocação de espíritos, práticas que Deus não aprecia, abomina na sua palavra, então o milagre não é proveniente de Deus. E nós podemos então conhecê-lo. A nossa irmã Clara, da Igreja Evangélica da Paz, pastor, ela pergunta se esses milagres que na TV acontecem, que ela inclusive assistiu a cura da lepra, e ela nos alerta que lepra já não se fala mais lepra, né? Chama-se hanseníase. Então ela acredita que chamam lepra na televisão para causar maior impacto com o milagre, né? E ela pergunta se esses milagres existem, são verdadeiros ou se é só sensacionalismo. Eu digo para a irmã que a maioria desses milagres é sensacionalismo. E eu gostaria até de que se telefonasse para a emissora, se localizasse a pessoa que está fazendo ou dando seu testemunho de que realmente ficou curada, e que se fosse verificar se realmente aquilo que está sendo transmitido é verdade. Posso afirmar que a maioria desses milagres de televisão são engodos. Embora creia que Deus possa realizar milagre, nós dizemos que toda a honra de um milagre resulta para a glória de Deus. Quando o pregador se notabiliza, por exemplo, eu jamais teria a coragem de chegar a uma emissora de rádio e fazer uma declaração: o maior pregador de cura divina do século XXI. Nunca. Porque eu estou transferindo a glória que pertence a Deus para a minha pessoa. E no livro de Isaías 42, versículo 8, diz: a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Cuidado, porque uma pessoa que se exalta, principalmente nos meios de comunicação que atingem muitos lugares, ela está correndo um sério perigo. E a Bíblia apresenta um rei cujo nome
era Herodes, capítulo 12 do livro de Atos, que ele foi fazer um discurso político perante moradores de uma cidade que eram submissas ao seu governo, e para bajulá-lo, o povo gritou unissimamente: voz de Deus e não de homem. E aquele homem aceitou aquele louvor, e diz o texto bíblico, debaixo daquelas roupagens de rei, ele começou a ser comido por vermes, expirou ali mesmo, no local onde estava sendo ovacionado. Então tenhamos cuidado. Então eu digo à irmã Clara, prudência. Da minha parte, eu vejo que isso aqui é mais propaganda do que propriamente realidade. E a maneira correta é verificar se realmente isso ocorreu. Jesus opera? Sim. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nunca transfere a sua glória para qualquer pregador. Uma pergunta da NQI, é uma mulher. Ela diz que sua mãe tinha uma úlcera aos 35 anos de idade. Foi desenganada pelos médicos, pois não havia cura para ela. Quando ela tinha em torno de 42 anos, depois de muito sofrimento, ela foi consultar um espírita que disse que faria uma operação espiritual nela. Ela seguiu as instruções e depois daquele dia ela nunca mais sentiu dores. Um tempo depois ela se converteu e morreu salva aos 91 anos de idade. A pergunta é: qual o interesse desse espírita e como ocorreu essa cura, pastor? Eu quero dizer o que tenho repetido aqui. Aqui está um caso específico de Atos 17, 30, 31. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, e uma pessoa que não conhece a Bíblia procura uma entidade espírita para que se veja livre desses chamados males espirituais, e há então essa chamada cura espiritual. Agora, qual a origem daquilo que ocorreu? Foi Deus que a fez? Não. Deus não opera através de prática mediúnica. É taxativamente proibido na sua palavra. Isaías 8:19, a favor dos vivos. Vivo quem era? Era a mãe desta consulente. A favor dos vivos consultar-se-ão aos mortos? A pergunta e a resposta: a lei é o testemunho, a palavra de Deus. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E Jesus falou em Mateus 24, versículos 11, versículos 23 e 24, que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Agora, felizmente, esta senhora ouviu a palavra e foi salva. É isso que Deus faz. Ele perdoa o desconhecimento e abre uma porta para que essa pessoa se volte ao conhecimento da sua vontade.